dia 71 da guerra, e cada base iraniana de caças F-14 que os militares dos Estados Unidos haviam passado anos identificando já era escombro. Cada piloto contabilizado, cada ameaça neutralizada, ou pelo menos era o que acreditavam. Naquela manhã, um único F-14 Tomcat decolou de uma localização que simplesmente não existia em nenhum banco de dados do Comando Central americano. Armado, sozinho, voando em linha reta na direção de um grupo de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos. Não disparou. Não virou. O que fez em seguida paralisou uma guerra inteira. Até o dia 71 do conflito entre Irã e Estados Unidos, em 2025, as forças americanas haviam desmantelado sistematicamente cada instalação iraniana conhecida de operação de F-14 em todo o teatro do Golfo Pérsico. Os pacotes de ataque do Comando Central haviam atingido 14 instalações de aviação confirmadas da Guarda Revolucionária Islâmica. Imagens de satélite confirmaram 11 caças F-14 Tomcat destruídos no solo antes que tivessem qualquer chance de decolar. A Força Aérea Iraniana fora reduzida a 0 ativos aéreos confirmados. Cada varredura de radar, cada sensor passivo, cada fonte de inteligência dizia a mesma coisa. Os céus estavam limpos. O que o Comando Central não sabia era que no dia 44, o coronel de aviação da Guarda Revolucionária, Reza Amiri, havia tomado uma decisão tão pouco convencional que nenhum algoritmo de alvejamento americano fora construído para detectá-la. Ele moveu o último F-14 operacional do Irã, não para um campo de pouso alternativo, não para um bunker reforçado, mas para um trecho de 2,3 quilômetros de rodovia desértica plana na província de Kerman. Abastecido por caminhões-tanque comerciais e mantido por 4 técnicos vestidos com roupas civis, a aeronave mais avançada de ataque a porta-aviões que o Irã já operara estava escondida à vista de todos, numa estrada que os satélites registravam como corredor de transporte de mercadorias secas por 27 dias consecutivos. Mas eis o que torna tudo ainda mais difícil de processar. Aquela aeronave não estava ali vazia. Tinha 2 mísseis AIM-54 Fênix nos seus pilones, cada um capaz de atingir um alvo a 100 milhas náuticas de distância. E o piloto designado para aquela missão recebera apenas 4 palavras do seu comandante antes que as comunicações se calassem para sempre. Quando o coronel Amiri transferiu o F-14 para a rodovia em Kerman no dia 44, ele não redigiu uma ordem de operações formal. Não preencheu nenhum briefing de missão. Dirigiu pessoalmente até a estrada, parou ao lado da aeronave sob o calor do fim de tarde e disse ao tenente-coronel Cyrus Faheim exatamente 4 palavras. Voe, se eles terminarem. Essa foi a ordem inteira. Nenhum documento de regras de engajamento, nenhum pacote de alvos, nenhum plano de exfiltração, nenhum protocolo de comunicação para o que viesse depois. Faheim servia como piloto de F-14 na Força Aérea da Guarda Revolucionária havia 22 anos. Acumulava 3.800 horas de voo no Tomcat e jamais havia disparado uma única arma em combate. Durante 27 dias, ele viveu ao lado daquela aeronave numa estrada desértica, recebendo notícias da guerra por um telefone satelital com uma barra de sinal, assistindo cada base onde já servira ser apagada do mapa, um pacote de ataque de cada vez. Acompanhou a destruição de Bandar Abbas no dia 3. Leu sobre os ataques à ilha de Kish no dia 11. Monitorou o ponto de dispersão no azimute 047 ficar silencioso no dia 44, a mesma noite em que chegou à rodovia. E então, nas primeiras horas do dia 71, a última estação retransmissora do Comando de Aviação da Guarda Revolucionária foi eliminada no ataque noturno, e o telefone dele emudeceu permanentemente. Ninguém lhe ordenou que voasse naquela manhã. Não havia mais ninguém que pudesse fazê-lo. Mas a condição fora cumprida. Eles haviam terminado. E ele ainda era o homem sentado ao lado de um F-14 com os motores aquecendo numa estrada desértica às 5h11 da madrugada, hora local.
O que ele fez em seguida, e por que fez, é a parte desta história para a qual o Comando Central simplesmente não tinha protocolo algum. Às 5:06 da manhã, hora local, do dia 71, a tenente-comandante Nadia Okafor conduzia uma varredura passiva de infravermelho dos corredores de aproximação terrestre a partir do Centro de Informações de Combate a bordo do porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower. Uma rotina que ela executava todas as manhãs havia 71 dias sem um único retorno que merecesse atenção. As baterias costeiras iranianas haviam sido a principal ameaça nas primeiras semanas do conflito, e o pacote de ataque noturno eliminara tudo na lista de ameaças ativas. Okafor vasculhava em busca de sobreviventes. Qualquer coisa que tivesse absorvido um impacto e ainda estivesse emitindo. Aos 43 segundos depois das 5:06, seus sensores passivos devolveram uma assinatura térmica no azimuth 193 que não correspondia a nenhum perfil de maquinário agrícola ou de transporte na biblioteca de reconhecimento. Era concentrada demais, sustentada demais, e estava localizada num ponto que seu software de mapeamento identificava como uma rodovia desértica, sem qualquer designação militar. Ela observou aquele sinal por 4 minutos e 17 segundos sem transmitir nada, cruzando a assinatura de calor com cada perfil conhecido de ativo terrestre iraniano em seu banco de dados. Aos 58 segundos depois das 5:10, a assinatura acelerou. A rampa térmica específica de um motor a jato fazendo a transição de aquecimento para a corrida de decolagem. Okafor não preencheu um relatório. Caminhou diretamente até o contra-almirante Marcus Webb e disse 7 palavras. Senhor, tenho uma assinatura de lançamento de FE-14. Webb tinha o contato em seu monitor em menos de 10 segundos. Uma única aeronave, azimuth 031, 480 nós, 600 pés de altitude, voando completamente fria, sem radar ativo, sem travamento de armas, sem nenhuma transmissão hostil de qualquer tipo. E seguia em linha reta diretamente na direção do porta-aviões. O que Webb disse no circuito do grupo de ataque nos 60 segundos seguintes jamais havia sido dito em 71 dias de operações navais naquele teatro de guerra. Quando o tenente-comandante Jordan Ellis posicionou seu F-35C ao lado do F-14 de Farheim sobre o Estreito de Hormuz, estava a 200 pés de uma aeronave carregando 2 mísseis AIM-54 Fênix, o mesmo sistema de armas que a Marinha dos Estados Unidos passara décadas considerando uma das ameaças ar-ar mais perigosas já empregadas contra um grupo de porta-aviões. Cada Fênix tinha alcance superior a 100 milhas náuticas, velocidade de Mach 5, e fora projetado especificamente para abater aeronaves voando em formações cerradas de porta-aviões. A 200 pés de separação, Ellis estava perto o bastante para enxergar as marcas de desgaste na fuselagem do F-14. Ele acionou o circuito e relatou exatamente o que via. 2 mísseis nos trilhos, ambos não disparados, piloto visível, olhar fixo à frente, sem manobras evasivas, sem ativar um único sistema. A aeronave estava no ar havia mais de 6 minutos e não fizera absolutamente nada que qualquer documento de regras de engajamento pudesse definir como hostil. O Comando Central levou 51 segundos para responder ao pedido de orientação de Webb. 51 segundos de silêncio num circuito que funcionava ininterruptamente havia 71 dias de guerra naval ativa. Quando a resposta veio, era uma única frase. Tentar contato por rádio na frequência de guarda. Tiros de advertência se não houver resposta. Autorizado a engajar se o curso não mudar. Webb pegou a frequência de guarda. Todo o grupo de ataque ficou em silêncio. O que veio de volta do piloto iraniano não foi uma ameaça, não foi um travamento de armas, não foi o som de um radar AW-G9 pintando o porta-aviões. Foi uma voz, com sotaque, controlada, medida, que vinha compondo a frase seguinte. Havia 27 dias numa estrada desértica na província de Kerman. A transmissão do tenente-coronel Cyrus Farheim na frequência internacional de guarda
Durou 41 segundos. Ele se identificou pelo nome completo e patente. Declarou que era o último piloto de F-14 do Irã no Estreito. Disse que não estava ali para disparar. Disse que o Irã estivera presente naquela guerra desde a primeira hora e estaria presente no seu fim. Disse que tinha 2 mísseis e não os usaria. Solicitou passagem segura para sobrevoar o porta-aviões e retornar para casa. E pediu, não exigiu, pediu que os marinheiros no convés tivessem permissão para ver sua aeronave. Encerrou com 11 palavras, para as quais nenhum manual de regras de engajamento jamais fora escrito para responder. Eu não estou me rendendo, estou dando meu testemunho. A frequência de guarda ficou em silêncio por 28 segundos após o fim da transmissão. O Comando Central concedeu passagem segura sob uma condição: alijamento de ambos os mísseis Fênix antes de entrar no perímetro defensivo. Farham respondeu com uma única palavra: concordo. Segundos depois, 2 mísseis AIM-54 Fênix se separaram dos pilones do último F-14 do Irã e caíram no Estreito de Hormuz sem detonar. A aeronave prosseguiu no azimute 031, desarmada, a 600 pés, 480 nós, e percorreu toda a extensão do lado de estibordo do USS Dwight D. Eisenhower, perto o suficiente para que a tripulação de convés pudesse ver os pilones vazios onde os mísseis estiveram. Farham não balançou as asas, não transmitiu nada. Curvou para noroeste e voou para casa. Um intermediário paquistanês em Islamabad recebeu a transcrição da frequência de guarda 40 minutos depois. Leu uma vez e ligou para ambas as delegações com uma única frase: o último piloto do Irã sobrevoou o porta-aviões e voltou para casa. É hora de assinar. O negociador-chefe iraniano pegou a caneta. O acordo, que permanecera sem assinatura por 9 dias, foi assinado em menos de 1 minuto. A guerra não terminou com um míssil, nem com uma última troca de tiros através do estreito, mas com um F-14 desarmado sobrevoando um porta-aviões a 600 pés de altitude. Um piloto que pediu apenas para ser visto. E 2 mísseis Fênix repousando no fundo do Estreito de Hormuz, onde permanecerão. O tenente-coronel Cyrus Farham pousou aquele F-14 numa rodovia desértica na província de Kerman, com os pilones vazios e uma guerra às suas costas. Não convocou coletiva de imprensa, não fez declaração alguma. Simplesmente desligou os motores, saiu da cabine e se afastou caminhando do último F-14 iraniano que jamais voaria em combate. O estreito estava quieto. O acordo estava assinado. E em algum lugar nos corredores do Comando Central, um contra-almirante acrescentou uma linha não oficial a um registro formal que ninguém lhe ordenou escrever, porque certos momentos são humanos demais para ficarem confinados dentro de um relatório padrão.